trabalho infantil não é um mal exclusivamente brasileiro ou uma daquelas mazelas típicas de economias latino-americanas, subdesenvolvidas. Ele está presente em maior ou menor grau em todo o mundo, na América do Norte, na Europa, na Oceania, mas principalmente na África e na Ásia. Os estudos da Organização Internacional do Trabalho apontam uma redução de 1/3 no número de crianças que são exploradas, muitas vezes a troco de nada e pela própria família. Mas ainda assim, o contingente alcança um número assustador: 168 milhões de pequenos trabalhadores. Se fosse um país, essa nação de crianças trabalhadoras estaria entre a 7ª e a 8ª posição no ranking dos países mais populosos do mundo. 168 milhões de crianças. Não pode ir à escola, não tem acesso nem mesmo aos cuidados médicos básicos. 80 milhões desses meninos e meninas são forçados à escravidão. São crianças soldados, são vítimas de tráfico de pessoas, explorados no tráfico de drogas ou prostituição. Ou trabalham em lugares perigosos. Você não vai achar este país em nenhum mapa. Mas ele está em todo lugar, é ao nosso redor. Em países ricos e pobres, nos campos, fábricas, nas zonas de guerra, em esquinas, em casas particulares. A situação que mais me chocou foram as crianças escravas. Nós encontramos crianças, por exemplo, no Pará, que tinham sido vendidas pelos pais na Bahia e já tinham sido revendidas no Pará, que apanhavam de pau, que era chamada de burro sem rabo, meninos de 10 anos de idade nessas condições. Então, são coisas muito pesadas que a gente não acha que está acontecendo no país. Mas estão. E não apenas em zonas remotas dos estados mais pobres, mas em cidades de todos os tamanhos, de todas as regiões do Brasil. Muitas crianças mutiladas, sem dedo, sem mão, até sem braço. Então, é uma situação que nos deixa assim completamente perdida quando a gente conversa com a criança e sente o que foi aquela perda para ele. O que disse o menininho que perdeu a mão, que escrevia? Bom, o menininho, um deles, né, eu perguntando para ele se ele sabia ler ou escrever, ele disse que sabia escrever, mas, aliás, não sei mais, porque a mão que sabia foi arrancada. Então, ele disse que antes ele só sabia assinar o nome, então agora nem isso mais. Então, isso é de partir realmente do coração. Crianças e adolescentes se acidentam 2 vezes mais que adultos, né? E a morte de crianças e adolescentes ou acidentes graves e fatais. Acidentes graves e fatais são aqueles que provocam lesões permanentes, que incapacitam a pessoa de por vida. São 2 vezes superior a de um adulto. Em 2012, a repórter Laís Duarte, da TV Cultura, esteve em Brasília para a cobertura de um seminário sobre prevenção e erradicação do trabalho infantil. Em meio às gravações, a equipe de reportagem teve uma surpresa. O assistente de câmera que acompanhava a equipe era uma pessoa muito calada, um rapaz muito quieto, assim, conversava extremamente agradável, mas fechado, né, tímido. E ele, às vezes, dava um ou outro pitaco nas histórias que a gente tinha acabado de ouvir, na maioria das vezes, histórias muito tristes, de experiências de pessoas que trabalharam com crianças que trabalhavam, né, que muitas vezes socorreram, salvaram essas crianças. E aí, aos poucos, ele começou a comentar que já tinha visto muito aquilo acontecer, que já tinha acompanhado crianças que tiveram membros mutilados em trabalho infantil. Até que um dia eu falei, mas você conhece tanta história, você já trabalhou quando você era criança? E aí a resposta dele me deixa arrepiada até hoje, que ele fala, eu trabalho desde os 3 anos. Ele começou aos 3 anos, o pai era lavrador, alcoólatra, e ele ia junto, ele e as irmãs iam juntos para a fazenda onde o pai trabalhava, e ele tinha que catar mato no pasto. O mato que não era útil, porque o gado não comia, né?
ele tinha que arrancar. Então era meio como uma brincadeira, mas ele tinha que fazer isso e ele lembra de ganhar a moeda do dono da fazenda no fim do dia. Jefferson tem 26 anos. Não chegou a perder partes do corpo, mas perdeu a conta de quantas profissões já teve, desde que começou a trabalhar, aos 4 anos de idade. Carregador de frete nas feiras, ajudante de compras, eu creio que seja assim. Depois foi vendedor de pão, vendedor de picolé nas ruas. Depois vendedor de pão em carrinhos nas ruas também, vendedor ambulante. E depois fui trabalhar numa olaria, que se falam, constrói tijolos de 8 furos e telhas. Meu pai, ele era muito pobrezinho, ele não tinha condições de, assim, ele era alcoólatra, ele bebia muito e praticamente quase todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava com bebida. Então, se eu queria ter uma sandália, se eu queria comprar uma roupa, se eu queria ter um brinquedo, eu teria que correr atrás e ganhar o dinheiro e juntar e comprar. Às vezes eu vejo muitos colegas meus falando que brincavam, quando era criança, brincavam de carrinho, brincava disso, aquilo, outro. Eu praticamente não lembro. Quando as coisas não acontecem da forma esperada, dentro de um processo natural que seria de uma criança frequentar a escola, brincar, conviver com os iguais, você tem um desenvolvimento saudável, digamos assim. Quando essa criança ela é agredida no seu interior, a sua autoestima abaixa. A minha filha tem 3 anos e assim, às vezes a gente pede, você pode pegar aquele copo ali para a mamãe? Você pode buscar aquele pano, aquela toalha? E ela tem 3 anos, imagina, às vezes eu peço para ela buscar o copo, ela busca o copo errado, porque ela tem 3 anos, ela não tem discernimento. E às vezes isso me emociona de lembrar que aos 3 anos o Jefferson tinha um trabalho. Ele tinha o mesmo discernimento que a minha filha tem. Às vezes até um pouco menos, porque ela tem condição de frequentar uma escola, ela tem pais que incentivam a brincadeira, a leitura, essas coisas. Ele não tinha. E ele tinha que trabalhar e recebia dinheiro por isso, para cumprir função. E às vezes eu não consigo acreditar que tem adultos no mundo que são capazes de fazer isso até hoje. Eu tenho as minhas coisas, graças a Deus, devido à batalha. E isso eu aprendi muito cedo. Aprendi a batalhar, aprendi a ter responsabilidade. Isso eu agradeço. Mas assim, que a minha infância eu não desejo para criança nenhuma, porque criança tem que brincar. E eu não tive essa oportunidade. Se o seu pai não te ensinou isso porque ele bebia e a sua mãe não estava com você, quem te ensinou? A brincar? Não, a trabalhar, a ter responsabilidade. A trabalhar, vendo meu pai, ajudando. Indo com ele para o trabalho. E nesse momento em que nós começamos a gravar a entrevista, é que esses colegas dele de trabalho, que há anos já trabalhavam com ele, esse cinegrafista, tinha ele como um filho que morava na casa dele e não sabia tudo isso que ele tinha passado. Quando nós terminamos a entrevista, todo mundo chorava, menos o Jefferson, mas todos nós chorávamos. Mesmo que depois você pense numa recuperação e ela consiga trabalhar, você está criando uma solução de conserto, digamos assim. Então você fugiu de um ideal. Cada personalidade vai resolver de uma forma, mas você roubou dessa criança aquele período que seria o período gradativo do desenvolvimento natural da infância e da juventude. Não há só um responsável. É claro que o governo, o Estado brasileiro, ele é responsável ao não garantir condições de educação, educação de qualidade, condições, oportunidades para que essa criança possa se desenvolver na sua totalidade. O Congresso é responsável por, ao invés de tentar aprovar leis que enviem mais recursos para a educação, não só uma educação, mas não só uma educação de treinamento, mas uma educação de conscientização que faça com que a pessoa perceba que ela é um trabalhador, perceba que ela, quer dizer, que ela vai ser um trabalhador, que ela vai ser uma peça importante para a sociedade e fazer com que ela se entenda nesse mundo, né? Ao invés disso, na verdade, o Congresso Nacional tenta aprovar legislação que coloca na cadeia pessoas de 16 anos caso cometam crimes, e há outros projetos com 14, 13, por aí vai, que foram discutidos. Ou projetos, na verdade, que façam, que permitam as pessoas começarem a trabalhar com 12 anos.